Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nessa noite de feriado, vamos trocar uma ideia. Acabou agora os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem gente que reclama, fala assim, pô, Serrato, você tá gravando os vídeos muito tarde. Cara, primeiro, quando tem jogo do Vasco, eu tenho que esperar o jogo do Vasco acabar. Quando tem jogos do Campeonato Brasileiro, eu espero para ter conteúdo, porque, cara, tá um saco mesmo, não tem notícia do Vasco, cara. A gente passou uma semana aí de Globo Rural falando de Gramado de São Januário. Aí quando volta, uma derrota. Não tem muita coisa legal para se falar do Vasco, infelizmente, né? Mas é isso aí, estamos aqui na dura missão. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal continuar sendo impulsionado no YouTube, eu agradeço a moral, eu agradeço a força, tá bom? Olha, jogos da 34ª rodada finalizado, agora faltam 4 jogos para acabar o campeonato. Tá chegando o fim, acho que o campeonato do Vasco acabou, é um ponto só para manter ali a dignidade de não cair para a segunda divisão. Acho que o Vasco vai arriscar ficar fora até da Sul-Americana, cara, pra você ver o que conseguiram fazer com esse time nas últimas rodadas. Os jogos que complementaram a 34ª rodada, hoje como é feriado, começou de tarde, às 16 horas, o Juventude meteu 2 no Cruzeiro, depois o Cruzeiro foi lá, conseguiu fazer 1, o Juventude fez um 3-1, o Cruzeiro foi lá e empatou. Então terminou 3-3, Juventude e Cruzeiro, os 3 times estão brigando por título, nenhum venceu. O Cruzeiro, o Flamengo perdeu para o Fluminense e o Palmeiras empatou com o Vitória, tá? 1-1 com o Vitória. O Bahia encarou o Fortaleza, eu falei num vídeo curto aí, Vitória e Fortaleza, desconsidera. Bahia e Fortaleza, né? O Fortaleza já meteu 2 de cara e depois o Bahia conseguiu correr atrás e fazer 1, depois o Fortaleza ampliou e o placar ficou 3-2 Fortaleza. Fortaleza ainda respirando por aparelhos, né? O Fortaleza que é 18º com 34 pontos. Cada jogo pro Fortaleza é uma final, né? Esse jogo mesmo mantém o Fortaleza vivo, 34, né? 37 se ele ganhar no próximo jogo. Ele empata em número de pontos com o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Santos pega o Inter, né? O Santos pega o Inter jogando lá no Beira-Rio. O Inter que ganhou do Ceará. O jogo Inter e Ceará, que acho que era um jogo que se o Ceará vencesse, estaria fora estaria na Série A do ano que vem, estaria fora dessa briga para não cair, né? Era só o Ceará vencer, porque o Ceará depois pega os 4 do G4, pega o Mirassol jogando lá em São Paulo, depois pega o Palmeiras, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro. Os 4 que o Ceará pega. Os 4. Então esse jogo contra o Inter era o jogo para o Ceará vencer e afastar de vez qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão. O Ceará tem a mesma pontuação do Vasco, 14, 42 pontos, que é 14º. O Vasco é 13º com esses 42 pontos. Por causa de saldo, o Vasco está na frente. O Ceará tinha que vencer com 4 minutos o tal do Vina lá, o jogador do Ceará, foi expulso. Um lance assim que ele foi cabaço, né? Ele vai numa sola, pega na canela do jogador do Inter, ele ainda recolhe o pé, cara. Acho que se o juiz ali não fosse tão... o juiz ali exagerou. Acho que o juiz já exagerou nessa expulsão do Vina. Mas enfim, ele correu o risco pelo lance, se eu tiver na edição aqui, eu vou colocar esse lance para tu ver. Ele recolhe a perna. Eu botei isso num vídeo curto, até dividir a opinião. Enfim, o Ceará fica com 1 a menos, segura até o segundo tempo, quando o Inter vai lá e faz um gol. Aí o Baldasso, eu tava vendo o Baldasso, né, no YouTube, já comemorando. A gente não cai mais, acabou. E o Inter fez o gol aos 32. E aos 34 minutos o Inter faz um gol contra. E aí o Ceará empata, né? 1-1, mesmo com 1 a menos. O tal do Ricardo Matias, jogador jovem do Inter, faz um gol contra. Desvia de cabeça, uma bola cruzada na área. E logo depois o próprio Ricardo Matias assume ali a responsabilidade e cai para dentro e faz um golaço para o Internacional. O Inter vence, tá? O Inter foi a 40 pontos, a situação do Inter ia estar ficando com 37, né? O Inter 15º, 40 pontos, ainda não se livrou, tá? Então o Inter venceu e um outro que se livrou hoje é o Corinthians, né? O Corinthians venceu o São Paulo por 3-1 e passou aí o número de pontos que
Tava 42 o Corinthians, né? Foi a 45, acabou, esquece, Corinthians não cai mais, é outro, Grêmio não cai mais, Corinthians não cai mais, Atlético Mineiro não cai mais, quem tá brigando ainda ali é do Vasco para baixo, tá? Vasco, Ceará, Inter, Santos, e aí Vitória e agora o Fortaleza. O Vasco com chances matemáticas também muito remotas, tá? Basta um empate, acho que o Vasco não cai mais. E o Vasco tem 2 jogos em casa ainda. Pega o próprio Inter que tá jogando nada. O problema é o Vasco, né? O problema é o Vasco. E pega o Mirassol. Esses foram os jogos da 34ª rodada. Todos os times estão com 34 jogos. Faltam 4 jogos para todos eles, né? E aí vamos ver agora, nessa reta final, o que vai acontecer. Expectativa zero para o torcedor do Vasco, porque a postura, a atitude do Vasco é uma atitude muito, mas muito vagabunda, muito vagabunda. Saiu aí uma galera dizendo, eu vi o Mário Coelho falando, depois vi o canal Na Torcida Vascaínos falando que não é um racha, não é um briga dentro do elenco, mas que saiu de bastidor que os jogadores estariam incomodados, não sei se é essa a palavra, incomodados com uma carga de treino que estão dando para eles. Estão pegando muito pesado nos treinos e diz que isso está afetando o desempenho dos jogadores em campo. Isso tá de sacanagem, né, cara? Não acorda às 5 horas da manhã para pegar um ônibus para ir trabalhar e voltar para casa às 6, 7 horas da noite, pegar um trânsito de 2 horas para ir dormir, para depois no outro dia acordar de novo 5 horas da manhã. É só tempo de chegar em casa, arrumar a casa, fazer uma comida, uma marmitinha para levar para o trabalho. Não pega 6 horas trabalhando de motorista num trânsito infernal, num calor de 40 graus, não pega uma laje para encher. Tão estressadinhos por causa da carga de trabalho. Lembrar que quando vocês perderam para o Juventude, em casa, no dia 8/11, era um sábado, o Vasco deu 2 dias de folga para esse elenco. 2 dias inteiros de folga para esse elenco. Porque quando perdeu, depois de ter perdido para o São Paulo em casa, para o Botafogo da maneira que perdeu e para o Juventude em casa, nem folga vocês mereciam, cara. Tinha que estar trabalhando, tinha que estar ali justificando a porra do salário que vocês recebem. Que depois fica reclamando para poder fazer pressão com o empresário ou chantagem para ter o salário aí de R$1 milhão para jogar esse futebol vagabundo que vocês estão jogando. Né? Então é essa notícia que saiu, ainda ganharam 2 dias de folga e ainda estão reclamando, que diz que a carga, não, deixa os bichinhos então na sombra com água de coco e vamos ver se essas pragas voltam a jogar futebol. Se é realmente isso, se é esse o problema, bota esses meninos para ficar sentadinho no sofá, comendo Nutella e assistindo televisão, jogando videogame. Porque aí a gente vai ver se realmente o problema é esse, é que vocês estão trabalhando demais, então até dó de vocês, meu Deus, como vocês estão trabalhando, né? Então é essa informação que saiu a respeito. Olha, o Vasco agora passou a ter uma das piores defesas do campeonato, de novo, né? Tomou 10 gols nos 4 jogos que perdeu, 10 gols e fez apenas 1 gol. Cara, olha o número que saiu, que mostra esse momento do Vasco. O Vasco, que estava tendo muitas finalizações, era o time que mais criava no Campeonato Brasileiro depois da janela, no segundo turno. Nos últimos 3 jogos, o Vasco deu 6 chutes a gols. 6 chutes a gol. A última vez que o Vasco chutou muito foi lá com o Ancelotti em São Januário, que todo mundo queria chutar a porra da bola no gol. Todo mundo. Depois que eu gravei um vídeo falando, ficaram nervosos, quiseram ali ficar se mostrando pro Ancelotti, todo mundo pegava na bola, queria chutar no gol. Depois disso aí, acho que levaram pro coração. Pararam de finalizar, meu filho. É uma média de 2 chutes a gol por jogo. Ridículo essa média. É média de time rebaixado para a segunda divisão. Tá aí, então, os grandes números do Vasco nos últimos 3 jogos. Uma última informação que saiu de um jornalista da ESPN, o Bruno Andrade, que o Vasco encaminhou a renovação de contrato com o atacante Ryan até 2028, tá? Negociações estão avançadas e o Vasco deve anunciar essa renovação ainda esse mês. Havia uma expectativa com relação ao aumento da multa, né? Ele tem uma multa de 30 milhões de euros, ali na casa de 150 milhões de reais,
E aí o Vasco parece que agora com o contrato até 2028, o salário do Bonitinho vai para 1 milhão. Merece, né, cara? Aí vai ser eu não posso falar do Ryan, já critiquei o Ryan, me criticaram por isso, né? O Ryan vai ser ali uma salvação para o Vasco a venda do Ryan, né? E o salário de 1 milhão e a multa parece que chegou aí para dobrou, foi para quase 70 milhões de euros, tá? É isso, cara. São essas as informações que eu tô trazendo tarde da noite para você ou de manhã, se você estiver vendo esse vídeo. Curte, comenta, compartilha, deixa o hype, desejar para você uma sexta abençoada, um final de semana abençoado. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Segue o Vascaíno Encerrado lá no quarto, botando vídeo lá direto e no Instagram. Tamo junto, um abraço.